único entre todas as criações, a carregar em si a marca do Criador, um ser com a capacidade de pensar, sentir e escolher, assim como seu Deus. E assim, com o sopro da vida, Adão tornou-se a ponte entre o céu e a terra, a personificação da intenção divina. Em seu ser estava a promessa de uma humanidade que refletiria a glória de Deus em cada pensamento, em cada gesto, em cada escolha. A responsabilidade que ele carregava era imensa, mas assim também era a honra de ser o primeiro, o princípio da história humana. Entre as árvores frondosas e os rios cintilantes, Adão recebeu uma missão: cultivar e guardar o jardim. Ele não era um mero espectador, era o jardineiro e guardião de um mundo sem igual. Cada planta que florescia e cada fruto que amadurecia estavam sob seus cuidados. Suas mãos, formadas pelo próprio Deus, agora moldavam a terra, dando continuidade à obra do Criador. E enquanto trabalhava, Adão descobria a alegria de ver a criação prosperar sob seu olhar atento. Mas não era apenas a flora que estava sob seu domínio. O Criador trouxe até ele todas as criaturas da terra, desde o mais majestoso leão até o mais diminuto inseto. Adão, com sabedoria dada pelo próprio Deus, nomeou cada um, estabelecendo uma conexão única com cada ser vivo. Ele se tornou o líder benevolente, aquele que tinha o poder de proteger e cuidar. E com isso, experimentava a liberdade de ser co-criador no mundo que lhe fora confiado. O Éden, com todas as suas maravilhas, oferecia a Adão uma liberdade plena. Mas essa liberdade vinha com um propósito. Cada tarefa que ele realizava, cada nome que ele dava, era um exercício de sua responsabilidade e um reflexo de sua natureza divina. O jardim das possibilidades não era apenas um lugar de beleza, mas um palco onde as escolhas de Adão começavam a definir a trajetória de sua vida e da humanidade que viria a seguir. No coração do Éden, onde cada folha brilhava sob a luz do sol e o som da água era como uma doce melodia, Adão sentia um vazio crescente. Ele havia dado nome a todos os animais, mas percebeu que não havia ninguém como ele, alguém com quem pudesse compartilhar a vida. Deus, vendo essa solidão, decidiu que não era bom para o homem estar sozinho. Com cuidado, Deus fez Adão cair em um sono profundo e, enquanto ele dormia, criou uma nova vida a partir de sua costela. Quando Adão acordou e viu Eva pela primeira vez, sentiu uma alegria imediata e profunda. Ela era parte dele, a companheira perfeita que ele não sabia que precisava. Ela é carne da minha carne, disse ele, com o coração cheio de alegria. Eva não era apenas alguém para estar ao lado de Adão. Ela era sua parceira, sua igual, criada para caminhar ao lado dele. Juntos, eles não só viviam no Éden, mas deram início à primeira relação humana, uma união pura e cheia de amor. O amor entre eles era tão perfeito quanto o jardim ao seu redor. Com a criação de Eva, Deus completou a humanidade. Enquanto Adão e Eva exploravam o Éden, descobriram uma árvore que se destacava entre todas as outras. Seus frutos eram belos e chamativos, mas havia algo de diferente nela. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, plantada pelo próprio Deus no centro do jardim. Um dia, Deus chamou Adão e Eva e, com uma voz cheia de amor e seriedade, deu-lhes uma instrução clara. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não devem comer do fruto desta árvore. No dia em que o fizerem, certamente morrerão. Essas palavras soaram pesadas no coração dos dois, mas eles compreenderam a importância da obediência. A árvore, com seus frutos tentadores, agora representava mais do que uma simples planta no jardim. Ela se tornou um símbolo de escolha e responsabilidade, um lembrete constante da liberdade que Deus havia dado a Adão e Eva, mas também das consequências que viriam com suas decisões. O Éden, que até então era um lugar de pura paz e harmonia,
agora abrigava uma prova de fé e obediência. Adão e Eva continuaram a viver no jardim, desfrutando de sua beleza e das bênçãos que o Criador havia lhes dado. Mas a presença da árvore sempre estava lá, no centro de tudo, como um teste silencioso de confiança e lealdade. A simples visão daquele fruto proibido evocava neles sentimentos complexos, uma mistura de curiosidade e temor, lembrando-os da grande responsabilidade que carregavam em suas escolhas. O Éden continuava a florescer ao seu redor, mas o fruto daquela árvore, intocado, simbolizava a linha tênue entre a vida abençoada que conheciam e um destino que ainda não podiam compreender. Os dias no Éden continuavam a ser banhados por uma tranquilidade quase palpável, mas no coração da criação, algo sutil começava a mudar. Entre as sombras das árvores, uma serpente astuta se aproximou de Eva, seus olhos refletindo um brilho de malícia disfarçada de inocência. Com uma voz suave e sedutora, a serpente fez a primeira pergunta que ecoaria por toda a eternidade. Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva, surpresa pela ousadia da criatura, respondeu: podemos comer frutos das árvores do jardim. Mas Deus nos disse para não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem tocar nele, para que não morramos. A serpente, então, se inclinou um pouco mais perto, e em seu sussurro havia uma promessa tentadora. Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras semearam a dúvida no coração de Eva. O fruto, que antes era apenas um símbolo de obediência, agora parecia carregar um poder que ela jamais imaginara. A tentação de saber mais, de ser mais, começou a envolver seus pensamentos. Eva olhou para o fruto com novos olhos. Ele era belo, desejável, e a promessa de sabedoria era irresistível. Adão, ao lado dela, sentiu a mesma tensão crescente. Ele sabia o que Deus havia dito, mas a voz da serpente plantou uma curiosidade perigosa em sua mente. Seria possível que aquele fruto oferecesse algo além do que haviam imaginado? A dúvida, silenciosa mas poderosa, começou a corroer a certeza que eles tinham nas palavras do Criador. O Éden, que até então era um refúgio de paz, agora se tornava o palco de uma luta interna. A serpente observava satisfeita, enquanto as sementes da desobediência começavam a germinar no coração dos primeiros seres humanos. O que antes era uma simples instrução divina, agora se tornava uma escolha carregada de consequências. O jardim do Éden, que outrora era um refúgio de serenidade, agora estava envolto em uma inquietação silenciosa. Diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva estendeu a mão hesitante, mas movida por uma curiosidade irresistível. O fruto, que antes representava apenas obediência, agora parecia pulsar com promessas de poder e sabedoria. Com um último olhar para Adão, que permanecia ao seu lado, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Ao morder o fruto, Eva sentiu um sabor doce, mas havia algo mais, algo que ela não conseguia descrever. Adão, observando-a, viu em seus olhos um misto de surpresa e medo. Sem palavras, ele também pegou o fruto e comeu, como se aquele ato pudesse responder às perguntas que agora pairavam sobre suas almas. Mas ao invés de respostas, o que receberam foi um peso que jamais haviam sentido antes. Num instante, a realidade do Éden mudou. O que antes era inocência, agora se transformava em consciência. Eles perceberam pela primeira vez que estavam nus, e essa revelação trouxe uma vergonha que nunca haviam experimentado. Tentando cobrir suas vulnerabilidades, usaram folhas de figueira, como se pudessem esconder do Criador o que tinham feito. A paz que antes reinava no coração de Adão e Eva, agora dava lugar a uma culpa esmagadora. Cada som do jardim, que antes era um conforto,
agora parecia acusá-los. O fruto que prometia sabedoria trouxe a dura realidade de suas ações. O peso da desobediência não estava apenas em suas mentes, mas em seus espíritos, como uma sombra que se estendia por todo o Éden. Eles sabiam que algo irremediável havia acontecido. O paraíso, uma vez perfeito, agora era um lugar de temor e culpa. O que antes era uma vida em comunhão perfeita com Deus, agora estava manchado pela escolha que fizeram. O mundo que conheciam estava desmoronando e com ele a paz e a inocência que uma vez desfrutaram. Com o fruto ainda fresco em sua memória, Adão e Eva sentiram o peso daquilo que haviam feito. O doce sabor que antes parecia prometer poder e entendimento, agora deixava um gosto amargo de culpa. As vestes de folhas eram um símbolo frágil de sua nova realidade. O que antes era uma vida sem medo, agora estava marcada pelo desejo de esconder, de fugir da verdade. As folhas que adornavam seus corpos não podiam apagar a sensação de vulnerabilidade e a consciência de que algo fundamental havia mudado. O Éden, com toda a sua beleza, parecia agora um lugar de julgamento, onde cada sombra e cada som eram um lembrete da desobediência que cometeram. Enquanto ajustavam suas vestes improvisadas, Adão e Eva sentiram o peso do que perderam. A confiança e a liberdade que uma vez possuíram se foram, substituídas por um medo novo e estranho. A inocência havia sido trocada por uma dolorosa autoconsciência, e as folhas que cobriam seus corpos não podiam esconder a verdade que agora sabiam. Haviam se afastado do plano perfeito de Deus. No frescor da tarde, quando a brisa suave geralmente trazia consigo a presença reconfortante do Criador, algo diferente pairava no ar. Adão e Eva, agora vestidos com suas frágeis folhas de figueira, sentiam o peso da culpa em cada passo. O som dos passos de Deus, que antes era um convite à comunhão, agora soava como um prelúdio de julgamento. E assim, quando ouviram a voz do Senhor chamando, um medo profundo tomou conta de seus corações. Adão, onde estás? A voz de Deus ecoou pelo jardim, não em tom de raiva, mas de dor e tristeza. Sabendo que não podiam mais se esconder, Adão, com a voz trêmula e cheia de vergonha, respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. O Criador, que conhecia cada detalhe, fez a pergunta que revelaria o peso do pecado. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Nessa hora, o que antes era um vínculo de confiança se transformou em um jogo de culpas e desculpas. Adão, tentando aliviar seu próprio fardo, apontou para Eva. A mulher que me deste por companheira, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Deus então se voltou para Eva, e seus olhos que antes brilhavam com alegria, agora estavam cheios de lágrimas contidas. A serpente me enganou, e eu comi, disse ela, com a voz tomada pela vergonha e arrependimento. O Éden, que havia sido um lugar de beleza inigualável, agora se tornava o cenário de um julgamento inevitável. O Criador, em sua justiça, não poderia ignorar o pecado que havia sido cometido. Mas em meio ao confronto, havia também uma profunda tristeza. A relação que Deus tinha com seus primeiros filhos, que havia sido tão pura e sem falhas, agora estava manchada pela desobediência. Deus pronunciou as consequências para a serpente, para Eva e para Adão, cada palavra carregando o peso do que haviam perdido. Para a serpente, uma maldição eterna. Para Eva, a dor no parto e o desafio na relação com seu esposo. Para Adão, o trabalho árduo e a luta pela sobrevivência. O jardim, que uma vez foi um refúgio de paz, agora seria deixado para trás, e com ele, a vida que eles conheciam. O dia do julgamento não foi apenas um momento de condenação, mas de reconhecimento das escolhas feitas.
Adão e Eva, com seus corações pesados, entenderam que o preço da desobediência era a separação da presença divina que um dia tinham desfrutado livremente. O Éden, que uma vez foi o lar perfeito, agora se tornava uma lembrança distante de um tempo em que tudo era como deveria ser. A sentença havia sido pronunciada e o peso das palavras de Deus pairava sobre Adão e Eva como uma nuvem sombria. O jardim do Éden, que fora seu lar, agora se tornava um lugar proibido, um paraíso perdido que eles jamais voltariam a conhecer. Com corações apertados e lágrimas nos olhos, Adão e Eva se prepararam para deixar o único mundo que conheciam. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, não os expulsou sem antes demonstrar um último ato de misericórdia. Ele fez para eles vestes de pele, substituindo as frágeis folhas de figueira. Com essas vestes, o Criador não apenas os cobriu fisicamente, mas ofereceu uma proteção para o duro caminho que teriam de trilhar. Era um lembrete silencioso de que, embora tivessem sido expulsos do Éden, ainda estavam sob o cuidado do Criador. Com passos pesados, Adão e Eva deixaram o jardim. Cada passo fora dos portões do Éden parecia mais difícil que o anterior, como se o peso da culpa e da perda tornasse o próprio chão mais resistente. A terra que antes lhes oferecia seus frutos sem esforço, agora exigiria trabalho árduo. Adão sentiu em suas mãos o início do trabalho que o esperava, enquanto Eva contemplava a dor que carregaria em seu ventre, a dor do parto e da maternidade, que agora fazia parte de sua nova realidade. Ao olharem para trás uma última vez, viram que o caminho de volta ao Éden estava bloqueado por querubins e uma espada flamejante, girando para guardar o caminho da árvore da vida. Não havia retorno. O que fora perdido não podia ser recuperado. O jardim, com toda sua beleza e perfeição, agora era apenas uma lembrança dolorosa, um eco distante do que a vida poderia ter sido. O mundo para o qual foram enviados era vasto e desconhecido, cheio de desafios e provações. O trabalho árduo e o sofrimento eram agora seus companheiros constantes, uma consequência inevitável de suas escolhas. Mas mesmo assim, no fundo de seus corações, havia uma pequena centelha de esperança, uma lembrança do amor que Deus ainda tinha por eles, mesmo na punição. A vida fora do Éden seria difícil, marcada pelo suor do rosto e pelas lágrimas, mas era também o início de uma nova jornada, onde a humanidade começaria a escrever sua própria história, carregando consigo as lições aprendidas, as cicatrizes do passado e a esperança de um futuro redentor. Fora dos muros do Éden, Adão e Eva se depararam com um mundo que parecia, à primeira vista, vasto e sem fim, mas também cheio de desafios que nunca haviam imaginado. A terra, que no jardim florescia espontaneamente, agora exigia esforço e dedicação. Adão sentiu o peso da enxada em suas mãos, enquanto o suor escorria pelo rosto, ao tentar domar o solo duro e resistente. Cada semente plantada era um lembrete do paraíso perdido, e cada colheita, por mais modesta que fosse, carregava a marca de seu trabalho árduo. Eva, por sua vez, enfrentava os desafios da maternidade em um mundo marcado pela dor. O nascimento de seus filhos, que deveria ser um momento de pura alegria, era também acompanhado pela dor do parto, uma lembrança constante da maldição que agora fazia parte de sua existência. Ainda assim, ao segurar seus bebês em seus braços, sentia uma nova forma de esperança nascer, um lembrete de que, mesmo fora do Éden, a vida continuava e o amor, apesar de tudo, permanecia. A realidade da mortalidade também se impôs sobre eles. O tempo, que no jardim parecia não ter pressa, agora avançava implacável. Adão e Eva começaram a perceber os primeiros sinais de envelhecimento, rugas surgindo em suas peles, cansaço em seus corpos. Mas com o passar do tempo, à medida que enfrentavam a dureza da nova vida, Adão e Eva também descobriram uma força que nunca haviam conhecido antes:
A adversidade trouxe consigo uma resiliência inesperada. Aprenderam a construir, a criar, a cuidar de suas famílias e a encontrar alegria nas pequenas vitórias do cotidiano. A terra, embora teimosa, respondia ao esforço deles, e a colheita, fruto de seu suor, alimentava suas famílias e sustentava a nova geração. À medida que os anos se passaram, Adão e Eva olharam para seus filhos e netos, vendo neles reflexos de si mesmos, e sentiram o peso de suas decisões reverberando através das gerações. O que havia começado com uma escolha no Éden, agora moldava a vida de cada ser humano que viria depois deles. A dor e o sofrimento, que eles conheciam tão bem, eram agora uma parte intrínseca da existência humana, mas também eram a força, a perseverança e a capacidade de amar e criar, mesmo em meio às adversidades. O mundo, vasto e selvagem, era um palco onde seus descendentes continuavam a escrever a história da humanidade. Cada escolha feita por Adão e Eva, cada passo fora do Éden, tinha um impacto que se estendia muito além de suas vidas. Eles entenderam com o tempo que seu legado não era apenas de pecado e dor, mas também de aprendizado e redenção. A humanidade, ao enfrentar as consequências daquela primeira desobediência, também descobriu sua capacidade de buscar a Deus, de reconstruir, de se arrepender e de encontrar novas formas de viver em comunhão com o Criador. Adão, já em seus últimos anos, olhava para o horizonte, lembrando-se do Éden, do sabor do fruto proibido e das muitas décadas de trabalho e luta que se seguiram. Mas em meio a essas lembranças, ele também via algo mais: a determinação dos seus filhos em buscar o bem, a sabedoria que eles adquiriram ao aprender com os erros de seus pais e a fé que, apesar de tudo, permanecia viva em seus corações. Esse era o legado que ele deixava, um legado de responsabilidade, de compreensão das consequências de nossas escolhas e da capacidade de, mesmo em um mundo caído, buscar o que é bom e justo. Adão e Eva nos mostraram que, apesar das falhas, há sempre um caminho para voltar-se a Deus, para aprender e crescer. E é nesse processo contínuo de queda e redenção que a verdadeira natureza da humanidade é revelada. Não como seres perfeitos, mas como seres capazes de aprender com seus erros, de buscar o bem e de deixar um legado que ressoe com esperança e fé para todas as gerações futuras. Se você gostou da história de Adão e quer continuar acompanhando outras histórias incríveis, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.